Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, bem-vinda. E vamos então ao e-mail de hoje. E você que gostaria de saber a diferença entre gravação gratuita e gravação privada, clique aqui e assista ao vídeo explicativo. Você vai ver as diferenças entre uma e outra, diferença entre prazos de espera entre uma e outra, enfim, né? Os meios, todas as explicações sobre gravação gratuita e privada estão aqui nesse vídeo explicativo. Boa noite, André. Boa noite, minha querida. Acabei de assistir um vídeo seu e na minha busca por uma ajuda encontrei por você. Encontrei seus vídeos e encontrei um apoio. Que Deus ilumine seu caminho e continue abençoando suas sábias palavras e conselhos, que sempre use da sabedoria para ajudar o próximo. É muito bom saber que existem pessoas como você. Parabéns pelo trabalho e por ser essa pessoa maravilhosa. Muito obrigado, viu? Gostaria de compartilhar minha história com você e que ela possa acrescentar de alguma maneira informações úteis aos seus ouvintes. Que não somente sirva como um exemplo, mas como uma lição, porque o amor não é experiência a ser trocada. Amor é experiência adquirida. Não trocamos de amor e sim damos vida a ele. Não trocamos de amor e sim damos vida a ele. Há controvérsias. Não vou entrar no mérito da questão aqui, né? Meu nome é tal, sou uma pessoa extrovertida e muito sincera, mas também sou teimosa e muito impulsiva. E venho através deste relatar sobre meu último relacionamento. Este onde conheci o verdadeiro significado do amor. Me entreguei de tal forma, no qual duvidei de mim mesma. Não sou uma pessoa carinhosa e muito menos de demonstrar sentimentos. Não fui criada e nem acostumada com isso, e em relacionamentos anteriores a esse, posso dizer que, se comparados, fui completamente diferente. Essa questão, né, de ficar demonstrando sentimentos, vem muito mesmo da criação, como você disse. Não fui criada nem acostumada com isso. Isso aí vem muito mesmo. Tem famílias que vivem grudadinhos, que vivem um deitado no colo do outro e se acariciando. E tem famílias que não. Agora, não significa que aquela que não se acaricie se ame menos do que aquela que fica um fazendo cafuné no outro, um roendo a unha do... Ai, que nojo. Um roendo a unha do outro. Ai, deixa eu ver sua unha, Clô. Ai, que nojo. Hein, peixe? Mas eu não quero não, credo. Né? Vai saber, tem cada coisa embaixo da unha dessa peixe. Enfim. Então tem famílias que... Isso não significa que se amem... Não significa que se amem menos. Apenas e tão somente são maneiras diferentes de se relacionar. Agora, não significa que o amor, a cumplicidade, a entrega familiar também não aconteça ali pelo amor de Deus, né? Só me faltava as pessoas acharem que então só porque um fica acariciando o outro significa que tem amor e aquela família que não se acaricia não tem. Tenho 26 anos, já fui noiva, fui traída pelo noivo, sou amiga do meu ex-noivo, mas não é dele que vou falar. Me dou bem com o sexo masculino. Tenho mais amigos homens do que mulheres. Tive experiência... então. Ainda bem que então apareceu um caso aqui para pôr em xeque aquelas teorias que vez ou outra aparecem aqui no canal, de pessoas que dizem que não é possível haver amizade entre um homem e uma mulher. Como não? Só porque um homem, então, tem carinho, consideração, admiração, é em nível de amizade por uma mulher, porque ele está querendo transar com ela, ou vice-versa. Infelizmente, ainda tem gente que defende isso com unhas e dentes. Na verdade, é porque a pessoa está querendo controlar, né, o círculo de amizades do companheiro ou da companheira e fica, então, se apegando a essa teoria porque ela quer ter controle sobre quem a pessoa conversa, com quem a pessoa tem ou não amizades. Ela quer definir quem a outra pessoa tem amizades.
Então é por isso que a pessoa se acha mais conveniente, né, se fechar nesse tipo de teoria, porque essa teoria legitima a atitude controladora dela em relação ao companheiro, em relação à companheira. Tem muita coisa que o buraco é muito mais embaixo. Tive experiências que agregaram em minha personalidade e posso afirmar que o relacionamento que tive com o... enfim, ela colocou as iniciais aqui, então, com o fulano aí de tal, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Assim como a pior. Dá para entender? Explico. Porque aprendi na dor do término que nem tudo é do jeito que queremos. Minha querida, sim, justamente porque foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida, foi também a pior. Porque uma coisa é proporcional à outra. Foi a melhor coisa que me aconteceu na minha vida e também a pior. Por causa do término, sim. Não é? Uma pessoa que não tem significado nenhum e nem significância na sua vida, amanhã ou depois, a hora que ela fala, não quero mais estar em contato com você, você fala, tá, ok. Agora, aquela pessoa que tem significado e significância na nossa vida e que a gente projeta e cria, expectativas, sonhos, e a gente edifica projetos ao lado dela, e a gente tem sensações e momentos maravilhosos que a gente compartilha e que justamente quando a gente está compartilhando momentos maravilhosos ao lado de uma pessoa, a gente quer que aquilo perdure por muito tempo. Nem vou dizer por todo o sempre. Quando a gente está passando por um momento muito agradável lá da pessoa, essa é a sensação, né? Por todo o sempre. Apesar de a gente saber que a gente deveria brecar esse por todo o sempre e... sabe? Mas tudo bem, vamos viver a intensidade do momento aí. Quando a gente está vivendo aquela sensação tão boa, a gente quer que aquilo se perdure por todo o sempre. Então, lógico, é evidente, né? São momentos maravilhosos, assim como quando tudo isso ruim, assim como eu tive os melhores momentos ao lado dessa pessoa, eu também foi os piores momentos da minha vida. Sim, porque uma coisa é absolutamente e intimamente proporcional à outra e está enraizado e ligado e vinculado uma à outra, né? A medida do quanto aquilo me fez bem é também a medida do quanto aquilo depois me fez mal. Conheci o amor da minha vida na empresa que trabalhei. Ambos com personalidade forte, ambos debochados e ambos verdadeiros. Debochados? Quando entrei nessa empresa, não podia imaginar o que estava por vir. Eu nunca iria me interessar por homens como ele. Ainda mais porque eu via histórias mirabolantes dele, no qual me assustava. Tipo, imagina as histórias mirabolantes, né? Nossa, ontem eu tava na zona, o cara saiu dando tiro, pulei o muro, saí catando cavaco, sabe, aquelas coisas assim. Saí sutiando a mulher na mão. Passei a conversar com ele e descobri o homem íntegro que ele é. Não é porque uma pessoa tem histórias mirabolantes que ela não seja uma pessoa íntegra. Né? Às vezes a gente confunde muito uma coisa com a outra. Então a pessoa fala das aventuras sexuais, mas ele é uma pessoa solteira. E daí que ele tem aventuras sexuais? Às vezes a gente associa como se a pessoa não fosse uma pessoa íntegra. Só pelo fato dela ter histórias mirabolantes em nível sexual, em nível de relacionamentos, teve histórias mirabolantes, a gente acha que não é uma pessoa íntegra, a gente confunde e mistura muitas estações. Contava minhas histórias a ele, confiava nele, tinha uma facilidade em me relacionar com ele e comecei a entender e compreender o jeito dele. Fui passando a admirá-lo como pessoa. Ele me convidou para sair para conversar. Saímos, conversamos, ficamos e chegamos nos finalmentes, às coisas mirabolantes. Tudo no primeiro encontro, sendo que nunca tinha feito isso na vida, porque seguia a tradição de que não se deve ter relações sexuais no primeiro encontro. Ele me convidou na outra semana para acompanhá-lo em um casamento e eu aceitei. Eu simplesmente adorei a companhia daquele rapaz, ele me fez muito bem.
E no segundo dia que saí com ele, eu já sabia e sentia que não só para mim, como para ele, aconteceu alguma coisa inesperada. Pulando muitos detalhes para não me estender e o e-mail ficar gigantesco, engrenamos em um namoro muito sério. Todos percebiam o nosso amor. Todos viam como a gente se dava bem. Todos e nós percebíamos que acontecia algo muito bonito em nossas vidas. Em conversa com terceiros eu escutei. Ele nunca tratou nenhuma mulher assim, inclusive de amigos e mãe dele. Vocês se encontraram nessa vida, vocês são um casal apaixonado. Ele era um ogro. E aí, Fiona, tá boa? Ele era um ogro, mas eu me adaptei ao jeito dele. E diferente de tudo que eu fui, com ele eu era super carinhosa. Nos moldamos ao outro para agradar um ao outro. Foi a coisa mais linda que já vivi e senti na minha vida. Eu era capaz de dar minha vida pela dele, eu admirava, o entendia, o compreendia e sei que ele faria a mesma coisa por mim e sentia as mesmas coisas que eu. Mas alguma coisa mudou toda a estrutura do relacionamento. Ele, com o passar do tempo, se tornou uma pessoa extremamente ciumenta e eu o machucava com palavras. Passamos a brigar diariamente e o que era amor se tornou rancor, mágoa e tristeza. Mesmo com o nosso término, vindo desses fatores lamentáveis, eu continuo amando o homem que conheci. Corri atrás de todas as formas para recuperar nossa história. Eu seria capaz, ainda assim, de lutar por nós dois. Mas ele sempre foi irredutível, cabeça dura e orgulhoso. Em um dia, passei uma madrugada inteira desabafando com uma amiga toda a minha história amorosa. Cheguei em casa, ajoelhei e comecei a falar tudo o que sentia com Deus. Chorei, pedi que ele me enviasse algum sinal e fui dormir. Em outubro fará um ano que estamos terminados. Nossa, isso em 2014, tá, gente? Outubro de 2014. Em outubro fará um ano que estamos terminados. Não me relacionei com ninguém depois disso. Não por falta de oportunidade e interesse, mas porque não me sinto bem para fazer isso. Respeito meu sentimento pelo homem que eu amo, assim como respeito o tempo. Quando tiver que ser, será. Cuidado com essa frase. Quando tiver que ser, será. As coisas serão à medida em que a gente faz com que elas sejam. Tá? O tempo por si só não faz nada. São as nossas ações no tempo que fazem com que as coisas de fato aconteçam. O tempo por si só não faz nada. O tempo por si só não vai levar nossas dúvidas e angústias embora, se nós não nos posicionarmos diante desse tempo que está acontecendo e que está passando. Pelo contrário, tem gente que vai se angustiar cada vez mais, porque não está se ajudando, porque não está tendo ações, e está querendo que as coisas, então, de amanhã para depois, com o passar do tempo, que as coisas se resolvam. E o que eu tenho feito para resolver, tendo em vista que eu estou passando por essa situação e que o problema é meu. E que se o problema é meu, portanto, a solução deste problema está em mim, porque o problema é meu. Então tem que tomar muito cuidado com essas frases que a gente joga assim e que para mim, como eu já disse em diversos vídeos, soa muito como uma forma mágica. E eu odeio coisas mágicas. Porque coisas mágicas nos tiram a ação. Nós não temos a ação diante da vida. A gente sempre fica esperando. Sempre esperando. Sempre esperando. Eu entendo quando você diz assim, né? Eu não me relacionei com ninguém, não por falta de oportunidade, mas porque eu não estou bem, não estou no meu tempo. Até aí tudo bem. Concordo. Concordo em grau, gênero e número. Sabe por quê? Porque a gente tem que perceber o que eu tenho feito, o nosso próprio tempo, né? Perceber o nosso terreno. Não quero me relacionar com ninguém agora. Não vou me relacionar com alguém agora, não estou no meu momento agora. Eu estou me ajudando, eu estou me fazendo, mas não estou no momento ainda para me relacionar. Aí
Isso é análise racional de nós mesmos. E uma bela análise ainda. Tem coisa mais bonita do que a gente se avaliar, do que a gente fazer o processo do autoconhecimento e ter a percepção de si mesmo? Não estou no momento para me relacionar agora. Mas aquela pessoa tão bacana. Sim, por isso que existe a tal história da pessoa certa na hora errada. É uma pessoa muito bacana, é uma pessoa de fato legal, uma pessoa fantástica que passou pela minha vida agora. Uma pessoa certa, que em outro momento eu me interessaria muito. Mas neste momento que eu não estou no momento para me relacionar agora. Por isso que existe sim, tem gente que acha que é clichê, que é mera desculpa. Pessoa certa na hora errada, mera desculpinha. Não é. Mas isso é o processo do autoconhecimento. Nos conhecermos, percebermos o nosso momento e assumirmos isso. Não decretarmos, nunca mais me relacionarei. Ficarei esperando aquele amor. Aquele amor não tem mais. Deixou de existir. Então, não é ficar preso numa coisa que não existe mais. É simplesmente perceber a própria situação. Saber que eu estou em processo de. Ponto. No outro dia recebo um e-mail dele me perguntando sobre planos para a operadora em questão. Eu pensei, ele deve estar maluco. Nem sou consultora dessa operadora. Mas mesmo assim trocamos e-mails sobre o assunto. Fui solícita, fui descontraída e tratei naturalmente o caso. Pensei no que havia pedido a Deus e entendi aquilo como um sinal. Porém, acho que interpretei tudo errado. Às vezes a gente interpreta, né? A gente joga nas costas de Deus umas coisas que são meras interpretações nossas. E é engraçado, porque a gente sempre cria uma esperança no acaso. Talvez ele tenha entrado em contato porque confia em minha opinião, tem um carinho por mim, ou seja lá qual foi a intenção dele com aquilo de planos para celular. Passaram alguns dias e enviei um e-mail a ele abrindo meu coração, dizendo a ele do meu real sentimento, das coisas que eu gostaria que ele soubesse. Ele não respondeu meu e-mail, me ligou no dia seguinte agradecendo as palavras e querendo saber se eu estava bem. Aquilo me matou por dentro. Até porque queria ouvir dele alguma coisa que me levasse a crer que ele ainda sentia alguma coisa. Eu simplesmente odeio o famoso "e se?". Não faço rodeios, costumo ir direto ao ponto. Mas como ele em nenhum momento de nossas conversas e troca de e-mail citou que existe sentimento, eu entendi que não existe mais. Sigo com esse raciocínio porque interpreto que quando gostamos ou amamos uma pessoa, corremos atrás, lutamos pelo relacionamento, nos mostramos presente. Às vezes sinto que ele não quer demonstrar ou tem medo de assumir um sentimento por mim, por tudo que passamos. Mas por outro lado, acho que só me engano com ilusões que eu mesma crio. Eu também sou adepto disso. Tá? Eu sou adepto que você está se iludindo porque é mais fácil, mais conveniente e porque o coração nos prega uma peça que para ele é mais conveniente. Para o coração é mais conveniente acreditar que a outra pessoa simplesmente não tem coragem. Quando na verdade, vamos pegar o que a sua razão falou no parágrafo anterior, né? Eu interpreto que quando gostamos ou amamos uma pessoa, corremos atrás, lutamos pelo relacionamento, nos mostramos presente. Principalmente, se você poderia dizer, então, mas ele é uma pessoa orgulhosa. Pois é, uma pessoa orgulhosa, porém, você mandou um puta de um e-mail para ele. Então, esta seria a chance. Ou seja, quem deu o pitaco foi você. Você que se abriu. Opa, então se ele tivesse enclausurado lá no mundinho dele por causa do orgulho, você quebrou com a questão. Aqui, né? Então tá, eu cedi, baixei guarda, estou mostrando que eu gosto, estou mostrando meu real sentimento. Ele se manteve lá. Então significa o quê? Não sinto mais. Porque se eu sentisse, eu aproveitaria, já que agora então, né, as brechas, as barreiras foram quebradas, eu aproveitaria então, agora, era o que eu estava esperando, se era o orgulho que estava me impedindo, agora não tem mais.
Você baixou guarda, então agora eu também falo. É verdade, não. Poderia até ficar um pouquinho mais ali rancoroso. Mas olha, tudo que a gente passou, não sei o que, acho que não vai dar certo. E não foi o que aconteceu. Ele simplesmente não se manifestou. Olha, como que você está? Você está bem? É por isso que a gente tem que colocar, né, nosso pezinho na realidade, enxergar de fato, porque a realidade nos liberta, viu? Nos liberta. Por mais dolorosa que ela seja. Mas é ela que nos liberta. Eu toparia voltar para ele, dar uma oportunidade à nossa história, ao nosso amor, mas pelo visto, ele não. Pelo visto, ele não, minha querida. Nesse tempo de término, ele se converteu a uma outra religião, chegou a namorar outra pessoa, já está solteiro e seguiu a vida sem olhar para trás. Gostaria de saber se o homem é capaz de esquecer tão rápido aquilo que ele diz ser único na vida dele. Gostaria de saber por que homens tentam burlar reais sentimentos para não demonstrar fraqueza? E por que alguns desistem tão facilmente diante dos problemas ao invés de tentar solucioná-los? Minha querida, aí vai de cada um, não é? Não, tem gente que se apoia em droga, tem gente que se apoia em bebida, tem gente que... Por que desiste tão facilmente ao invés de tentar solucionar? Porque aí vai da estrutura de cada pessoa. Eu não estou falando aqui que a realidade nem sempre... Quantas são as pessoas que odeiam pisar na realidade? Quantas são as pessoas que preferem viver no mundo fantástico de Bob, fingir que nada está acontecendo, enfiar as coisas para debaixo do tapete? Hoje ainda eu conversava com um amigo meu. Eu falava para ele me dizia de uma determinada situação que está acontecendo aí, e eu falava para ele, olha, então se você percebeu essa situação, é hora de colocar um pé no breque. Pé no breque não significa que eu vou demonstrar menos sentimento, nada disso. Tá na hora de pisar no breque, para que eu tenha prudência e cautela, já que a nossa relação está dando alguns sinais de que algo não está legal. Então vamos pôr o pé no breque. É como se estivéssemos numa estrada e a gente percebe que está alguma coisa errada. Eu diminuo velocidade. Se eu vejo que tem alguma condição adversa, seja de via, então tem buracos, uma pista mal pavimentada, se eu percebo, por exemplo, animal na rodovia, eu estou diante de uma situação, de uma condição adversa, preciso reduzir velocidade, que é para a minha própria segurança. Na nossa vida emocional também é assim. Quando a gente está diante de alguma situação, ou o relacionamento parece que está capengando, está dando alguns sinaizinhos que nós temos algumas condições e situações adversas aqui, deixa eu dar uma diminuída para a gente perceber. Por quê? Porque tem gente que não diminui, tem gente que acelera e finge que as coisas não estão acontecendo e querem jogar aquela situação para debaixo do tapete. Foi exatamente isso que eu falei para o meu amigo hoje. Falei, então dá uma pisada no breque, não para terminar, Terminar seria acelerar, não querer solucionar. Ou tem gente que acelera já terminando, já dando um basta, não sei o quê. E tem gente que acelera, ao invés de dar um break, perceber, ter prudência, ter cautela, vamos ver o que a gente pode fazer. Tem gente que acelera, fingindo que aquele problema não aconteceu, então acelera, engravidando. Não, vamos comprar um apartamento, vamos não sei o que, a gente faz aquele financiamento, quer dizer, aí já cria dívidas juntos, outros já então, não, vamos já adotar um filho, vamos ter mais um filho, outros querem adotar, ou seja, isso que eu digo acelerar, como se isso fosse resolver a crise, e a crise vai continuando aqui, de baixo. Então, quer dizer, acelerou, vão colocando outras coisas, e aquele momento, e aquela situação que causou aquele conflito, está aqui ainda. Depois tudo isso passa. A gravidez ela dura 9 meses, a empolgação a hora que adotou a criança também depois passa, as coisas vão se assentando, a empolgação do apartamento, do carro novo, que compraram junto, não sei o que, isso passa. E aí o problema continuou ali, estava aqui embaixo, não foi resolvido. Por isso que depois ele volta. Então, agora, por isso que eu estou te dizendo, minha querida,
Aí depende de como as pessoas se colocam na questão, como elas têm maturidade ou não, como elas se posicionam, como elas preferem encarar a situação. Aí depende da personalidade, da característica e do posicionamento de cada pessoa. Não tem como a gente aqui querer enfiar na cabeça das pessoas que elas têm que agir de determinada maneira ou não. Ele agiu dessa forma. Tá? E agora, o que verdadeiramente importa é o que você vai fazer diante da conclusão que você chegou agora. Ah, ele não quis solucionar, né? Quer dizer, preferiu desistir ao invés de solucionar. Tá, ele desistiu. Então, agora vem aquela frase que eu usei uma vez num vídeo e que muita gente compartilhou e muita gente falou que essa frase foi libertadora. Vem aquela frase: desista de quem desistiu de você. Ué, se ele desistiu ao invés de querer solucionar, ele não desistiu? Você agora tentou, enfim, e ele já mostrou que ele não quer? Ele se mostrou que ele não quer, não é verdade? Então, ele poderia ter solucionado porque alguém que foi tão importante na vida dele, ele não quis. Ele preferiu desistir. Está dentro da liberdade e da opção dele, não é? Ele não preferiu desistir? Mas a gente tinha tanta coisa. Pois é, tinha. Mas, repito, ele preferiu desistir do que solucionar. Então agora, o que verdadeiramente importa é como você vai se portar diante da desistência dele. Ou seja, ele desistiu. Agora, eu tenho que me portar, me posicionar e encarar que ele desistiu. E como eu me posiciono diante da desistência dele? Desista de quem desistiu de você. Ao invés de querer ficar no mundo dos e se ele tivesse solucionado, e se a gente tivesse conversado? Não foi o que aconteceu. Tá? A realidade foi outra. Então não adianta ficar no e se, porque não foi. Desista de quem desistiu de você. Como a verdade, ela tá aqui, ó, está na nossa cara. Ela é dolorosa, mas ela é tão libertadora. Como a verdade nos liberta. Já falou aquele cara lá no século I, Jesus Cristo, né? Falou: a verdade vos libertará. A verdade nos liberta de todas as amarras possíveis, viu? É que a gente não quer enxergar. Gente, inscreva-se, eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Participe de todas as sessões aqui, me siga nas redes sociais, Facebook, Instagram. Fico aguardando você lá nas redes sociais. Muito obrigado e um forte abraço.